Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu programa semanal de entrevistas e, claro, de construção do conhecimento. Hoje o nosso convidado tem um nome diferente para a gente pensar diferente. Eu converso hoje com o Bodan Mético Filho. Ele é sociólogo pela Universidade Federal do Paraná, também cursou gestão pública pela Facinter em Curitiba, coordenou o programa de aquisição de alimentos Compra Direta no Paraná, foi assessor da Casa Civil, atualmente é presidente do Colégio Fênix e se dedica às aulas de sociologia, foi presidente do Conselho Estadual do Idoso e também presidente da Casa do Estudante Universitário, a famosa CEL em Curitiba. É com o Bodan, um nome diferente, para uma conversa diferente, que eu recebo hoje no nosso programa Em Foco. Bodan, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo a esse espaço de discussão. André, obrigado desde já pela oportunidade também de a gente estar aqui em Umuarama hoje, minha cidade natal, que eu tenho um carinho enorme por Umuarama. Você é de Umuarama? Isso, eu nasci aqui em 81. 81. 81. Meu pai trabalhou na área de saúde aqui também e eu tive essa oportunidade, esse privilégio de ter nascido em Umuarama. Para a gente começar a bater um papo, Bodan, tenho certeza que em casa muita gente está se questionando. Quando eu me questionei quando te conheci, no ano de 2005 em Curitiba, né? Bodan, tem algum significado esse nome? Tem, ele tem um significado do eslavo, que significa presente de Deus. Presente de Deus. Presente de Deus. E em casa, por uma curiosidade também, a gente tem meu pai, que é Bodan, e meu irmão mais velho, que é Bodan. Tem três Bodans? Três Bodans presentes em casa. de Deus. 3 presentes de Deus. Olha que interessante. Você nasceu em Umuarama em 81 e foi quando para Curitiba? Então, eu acabei indo definitivamente para Curitiba em 2004. 2004. Isso, mas eu morei um tempo em 97, em 98 e em 99. E nesse período depois de 99, na verdade em 2000, eu acabei indo viajar para fora, fiquei um tempo para fora tendo uma experiência, trabalhando e morando fora do Brasil. Você morou e onde? Retornei. Então, acabei morando um tempo nos Estados Unidos, morei um tempo na França, um tempo também na Inglaterra e morei também em Portugal. Morei e trabalhei. Você é cosmopolita, então, rodou o mundo, né? E você foi com qual intenção para essas viagens, Bodan? Simplesmente conhecer o mundo ou conhecer pessoas? Um a mais ainda, conhecer o mundo, conhecer pessoas e a gente se descobrir um pouquinho mais também. Se conhecer também. Isso, os três aspectos. Então, acho que sempre quando você está em outro espaço, adverso àquilo que você está acostumado, é uma oportunidade nova de você se descobrir um pouquinho mais também. E nesse tempo que você ficou fora, Estados Unidos, França, Inglaterra, Portugal, quem você descobriu que era o Bodan de verdade? Olha, eu descobri que o Bodan é um cara tolerante, é um cara muito humano também, e companheiro. Eu acabei descobrindo essas qualidades minhas assim que ficaram mais claras para mim também. E além de tudo também é uma pessoa que eu acho que tem que dar uma contribuição, né, uma contribuição social para aquilo que está à minha volta. Onde eu estiver, eu acabei descobrindo que eu também tenho essa função e essa importância na vida, né, de contribuir fora. Você se descobriu em contato com o outro. Exatamente. Isso te motivou a escolha do teu curso, Ciência Social? Te motivou a ser sociólogo? Isso. Eu tinha até intenção, quando eu lembro em 98, a minha intenção era fazer medicina, como meu pai é formado em medicina, e eu tinha aquela vocação um pouquinho mais paterna, e a ideia era, claro, você também, às vezes, romper um pouquinho os laços e se descobrir suas vocações em outras situações. E aí que foi a minha descoberta também na vocação na área de ciências sociais. Foi quando eu voltei para o Brasil, fui direto para Curitiba novamente, e lá eu tive essa oportunidade de acabar passando no vestibular para federal e tive todo mundo sendo colocado para mim. Acho que, acima de tudo, as ciências sociais e o foco na qual eu acabei me enveredando, que é a sociologia, acaba te expandindo, fazendo você romper todos os preconceitos que você tem, os pré-conceitos que são colocados para você. E a ciências sociais é fantástica justamente por isso. Ela vem te explicar um mundo diferente e fazer com que você suspenda os teus valores. Você observe as coisas como elas são, sem colocar dedo, sem interferir nelas. Sim. E nesse meio termo, me parece que você foi se descobrindo também na sociologia, você foi enveredando para um lado de atuação governamental, política também, né? A gente se conheceu na Secretaria do Trabalho, eu trabalhava na época no Compra Direta, você também foi para lá, depois você ficou coordenador do programa. Como é que foi essa experiência tua em coordenar um programa que é referência nacional, como é a Compra Direta, que aqui em Umuarama muita gente conhece, pela questão das merendas, pela questão dos agricultores familiares, né? Como é que foi para você, Bodan, esse humano que se descobriu, que só é humano nas relações sociais, que se qualificou pelo curso de Sociologia e de repente está lá coordenando um programa? Como é que foi isso para você? Olha, foi uma experiência única, uma que a gente tem realmente o problema que a gente, no Brasil e no mundo, na área de segurança alimentar, que é o problema de você ter uma distribuição adequada em quantidade e qualidade de alimentos
para a população. E o programa foi fantástico em todos os sentidos, que ele me colocou uma relação direta também com onde acontece a produção do alimento, que nós trabalhávamos ainda junto E era em um várias tempinho reuniões. bom, né? Era um Puxa tempo bom. vida. Olha, saudades daquele tempo também. Quando nós íamos, inclusive, para conhecer lá no Cerro Azul, a gente ia lá para o Vale da Ribeira, conhecemos o Cerro Azul, Rio Branco do Sul, e a gente visitava e tinha contato direto com a agricultura familiar, aquela agricultura produzida dentro das pequenas propriedades. E o programa tinha essa intenção de voltar a resgatar esse sentido das pequenas propriedades produzirem, e acima de tudo você tinha o agricultor escoando a sua produção para o seu município, sem um atravessador, e ao mesmo tempo aquele excedente da produção era consumido também pela própria família. Então você estava resgatando hábitos alimentares que tinham sido perdidos e valorizando também o pequeno proprietário. A agricultura familiar sendo colocada em foco pela primeira vez. E ao mesmo tempo as instituições que eram abastecidas com esses alimentos. Então você tinha toda uma rede colocada ali, um preço justo sendo pago para o agricultor. Era um preço diferenciado do mercado, né? Exatamente, você evitava que tivesse atravessador. Então, a grande perda do agricultor hoje é justamente no atravessador. Agora, o programa não, ele resgatava isso, dava dignidade na produção do pequeno agricultor, e esse produto, a destinação de maneira também às entidades beneficentes, como as APMFs, as APMIs, os asilos. Então, nós tínhamos tudo isso sendo também abastecido com esses alimentos frescos, em quantidade e qualidade. Então, você tinha também toda uma outra cultura sendo investida. Você tirava a produção que tinha sendo feito nessa alimentação em cima de enlatados e voltando a ter aquela produção manual com alimentos frescos distribuídos para aquela população que precisa também. Hoje, fora do programa, você acha que o caminho talvez para resgatar ou até mesmo salvar a agricultura familiar seria investir como o programa investe nessa articulação de redes? Eu acho que sim, eu acho que sim. Por exemplo, nos grandes centros, acho que a gente tem que cada vez mais valorizar, e hoje eu vejo, por exemplo, em Curitiba, hoje minha cidade que eu moro, que tem um carinho enorme por ela, eu vejo em Curitiba, por exemplo, esse resgate sendo feito das feirinhas. Elas estão começando assim a tomar um outro corpo, um outro volume, e as pessoas conhecendo novamente o que eram aquelas feirinhas que a gente que veio do interior, a gente sabe muito bem como que eram essas feirinhas, que é normal. Que é local de encontro, que é gostoso. Exatamente, né? aquele ritual de sábado, domingo, você ir para a praça, você entrar lá no município pequeno, e você encontrar lá o feirante, que você já conhece, ele vende aquele alimento que sabia a procedência, e isso em Curitiba está sendo resgatado. Então, apesar de Curitiba não ter uma produção de agricultura familiar, mas Curitiba recebe esses produtores locais também, essa produção dos municípios ao redor da região metropolitana de Curitiba, ela recebe e acaba fomentando também isso. Mudando no bloco anterior, nós falamos um pouquinho da tua vida, tua história, a tua decisão de assumir o humano, viver em relação social, teu curso, tua participação na secretaria com o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Mas depois disso, aliás, durante esse tempo eu me lembro que você também era presidente da Casa do Estudante Universitário em Curitiba. E você recebeu uma função difícil, que era reformar aquela casa. Conte um pouquinho para a gente, talvez a gente dessa região noroeste não conheça um pouco o que é Casa do Estudante, qual a função dela? Olha, a casa, para mim, foi um outro espaço que me enriqueceu muito, me ensinou muito também a perceber toda a diversidade e me perceber também, cada vez mais, como pessoa, né? Enquanto alguém inserido no contexto e responsável por coisas acima daquilo que me acerca, Quando das você passou no necessidades. vestibular da Federal, você já foi morar na Casa do Estudante? Olha, eu lembro quando eu fui morar na Casa do Estudante, eu fiquei morando uns 2 meses com um amigo e posteriormente acabei ingressando na banca, passei na banca e fui morar na Casa do Estudante em 2005. E foi lá que comecei essa experiência, daí eu acabei assumindo a vice-presidência da casa e posteriormente a gente pleiteou na disputa, que é uma fundação, e há disputas na casa durante o período eleitoral. E na disputa nós acabamos com a nossa chapa ganhando e era um desafio enorme. Que tinha que reformar a casa. Tudo na casa, tinha que reformar tudo na casa, tinha que instituir toda uma política nova, uma estrutura nova, reformar estatuto. E aqui, por exemplo, em Moarama nós temos aqui até o saudoso, quem vai lembrar muito aqui, o pessoal que é de Moarama vai lembrar do Nabor, que era o saudoso morador da casa e foi presidente da casa, né, e daqui de Moarama também, era uma pessoa que tinha uma certa influência aqui em Muito Humana. E na Casa do Estudante nós tínhamos todas essas referências das pessoas da história, das pessoas que moraram lá na casa, que fizeram diferença. E eu tinha aquele peso nas costas também. Poxa, eu estou vindo aqui assumir a presença da maior casa de estudantes da América Latina. Da América Latina? Da América Latina. Que ela é privada, na verdade. Apesar de ser uma fundação, ela é privada. Então, quem administra e quem acaba zelando pela casa são os próprios moradores. Você imagina uma casa com 210 quartos, com 400 moradores naquela época.
E você tendo que conviver com toda aquela diversidade das pessoas, assim, e tendo que administrar politicamente justamente essa riqueza de ideias que a dificuldade maior era convergir essas ideias para fazer a casa ter realmente essa diferença. E na tua época como presidente, você teve que correr atrás de recurso, de orçamentos para reformar a casa. Exatamente. Mas aí a gente adotou até uma política diferente. Enquanto as gestões anteriores da casa regularizaram um pouco alguns documentos, nós também adotamos a política. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa parte. Qual que era a nossa parte? Regularizar a casa em relação ao INSS, em relação ao FGTS, dívidas trabalhistas, para que daí nós pudéssemos pegar todas as certidões e as certidões estivessem ok, certinhas, para depois então a gente poder pleitear recursos dentro de órgãos públicos. E nessa época a gente conseguiu, o primeiro avanço nosso foi justamente uma doação da Provopar, que nós conseguimos para casa, quitamos todas essas dívidas. Posteriormente nós conseguimos depois um recurso junto com a União, com o Ministério da Educação. E naquela época ainda conseguimos esse recurso, que conseguimos transformar esse recurso em Bolsa Moradia para 100 moradores da casa e para que não pagassem durante 4 anos um convênio. E aquilo foi dando evidência. E nesse momento eu lembro assim muito bacana uma audiência que nós tivemos com um vereador na Câmara de Curitiba. E esse vereador ficou de marcar uma reunião com o prefeito, que na época então era o Beto Richa, o atual governador Beto Richa. E nessa conversa eu lembro que o vereador acabou pegando o número do celular do prefeito, ligou para a secretária daí anotou, entregou para ele. E quando ele anotou, eu acabei pegando o número do celular do prefeito. Você foi um hacker, então? Eu fui um hacker ali, cara. Rapidinho, peguei o número também, sem que provocasse qualquer constrangimento, peguei discretamente. E o vereador, naquele momento, não conseguiu falar com o prefeito, com o Beto. Com o Beto Richa. Não conseguiu falar. E eu acabei de sair da Câmara e falei, poxa, o que eu vou poder fazer? Vou ligar. Mas foi uma coincidência, assim, que eu falo assim. Atendeu. E eu, aquele jeito no interior, tudo bom, seu Beto? No interior é a maneira de a gente falar seu Beto e tal. Seu Beto. Seu Beto, é o Bodan, presidente da Casa Estudante Universitário. Desculpa, não sei se estou incomodando o senhor pode atender. E ele foi muito solícito. Ele foi muito educado. Ele falou, não, pode falar, Bodan, por favor. Daí a primeira coisa que ele já lembrou foi a história do pai dele. E aí, assim, de imediato ele falou, Bodan... O pai dele estudou na Casa dos Estudantes? O Beto? Morou. O José Richa morou na casa, morou mais de 5 anos lá na Casa Estudante Universitário. E o Beto, na hora, falou, Bodan, vem aqui na prefeitura agora. Assim, sem nenhuma burocracia, sem nenhum rito de audiência, nada. Do jeito que eu estava, eu acabei correndo para a prefeitura e ele só comprometeu comigo, Bodan, eu não sei como. Eu lembro que o Beto chegou e falou assim, desculpa, a gente fala com intimidade, o Beto, mas hoje o governador... Beto. É o seu Beto. Beto. O seu Beto chegou e falou simplesmente assim, Bodan, eu não sei como, mas a gente vai reformar essa casa. Coisa que o Estado não tinha achado solução na época, que a União não tinha achado, o governo federal não tinha achado solução. E o Beto, enquanto prefeito, falou, olha, essa bronca não é minha, mas eu vou achar a solução. Assumiu. E me deu respostas. A resposta foi, depois de um ano de conversa com ele, enquanto prefeito, a resposta foi o convênio, uma legislação, primeiro tombando a casa como uma unidade especial de interesse e preservação, e posteriormente, depois dessa legislação, o recurso do município com o convênio, nós assinamos o convênio juntamente com o prefeito. E conseguimos a reforma da casa, que era a reforma histórica que em 60 anos nunca tinha passado por uma reforma. Você também estudou gestão pública e você acha que o bom gestor é aquele que talvez tenha usado a tua artimanha, os meios ordinários e extraordinários. Você consegue copiar o telefone do prefeito, entrar em contato, articular ideias. O bom gestor é esse, que todos os meios possíveis ele usa em prol do bem comum? Exato. Eu acho que não há pecado desde que você converta para o bem comum. Não há pecado. Os meios artifícios dos quais você vai utilizar, tudo é válido desde que convertido para o bem comum. Eu acho que a gente tem que perder um pouquinho esse pudor das coisas, do rito, o rito estritamente correto, maneira correta, que eu acho que não é assim. Excessivamente politicamente correto. Exatamente. Né? Acho que tem que perder esse vício, né? esse falso moralismo que existe. E a gente tem que, acima de tudo, também exercer essa função cidadã. Eu fui cobrar. Se eu sou um munícipe de Curitiba, ali, então eu vou cobrar das minhas maneiras como eu achar melhor para reivindicar algo que é do bem de todos. De bem de todos e que vai reverter para Curitiba. E foi assim que a gente conseguiu. E na tua visão, isso é política, não? Isso é política. Eu acho que é política. Política é justamente isso. Você, desde que você converta para aquilo que é comum, a política é levada de todas as maneiras. E política é justamente isso, você exercer a cidadania em todas as áreas possíveis da qual você precisa ser assistido. Você me fez lembrar as minhas aulas, quando eu fiz a graduação de teologia, havia uma disciplina chamada Direito Canônico.
que estuda as regras da igreja, as leis da igreja, que são várias leis da igreja. E me lembro que a gente estudava cânone por cânone, ponto por ponto, 2000 e poucos itens de leis, né? Mas o último era sensacional. O bem maior da igreja é a salvação do homem. Ou seja, é isso que você fala, né? Deve-se usar qualquer meio possível onde está em vista o bem comum, a ideia comum, a coletividade. Por isso, as artimanhas que têm que ser usadas. E eu acho isso mesmo, André Azevedo. Eu acho assim que, acima de tudo, a gente tem que aprender também a se realizar através do outro. E quando você encontra esse conceito de poder se realizar através do outro, é que você percebe que você saiu daquele conceito de felicidade privada, que é o mais comum que as pessoas adotam hoje. E não é pecado também, mas eu acho que você pode também conciliar o teu conceito de felicidade privada se realizando também através do outro. Eu acho que isso é fundamental e as pessoas têm que cada vez mais atribuir esse conceito para si. Eu acho que isso é fundamental. Vou dar no intervalo, me veio uma ideia aqui. A gente conversava anteriormente dessa questão, puxa, o que está em jogo é o bem comum, a coletividade. E eu posso usar todos os meios para isso. Mas como é que fica a questão da ética, da postura, do caráter? Eu posso ter uma ação não ética pensando no bem comum? Não, aí eu acho que a gente nunca pode perder também essa questão da palavra ética. Ela tem que ser invocada em todos os atos, com certeza. E o caráter também, né? Eu acho que você não tem como dissociar ética e caráter desse jogo que a gente acabou de discutir agora, desde que ser revertido para o bem comum, mas sempre invocando a ética e o caráter. Acho que é fundamental. A boa ética, se é possível usar essa palavra, né? A ética sempre é boa, talvez seja aquela que dê aquele gancho que você falou do outro, né? A ética é sempre a referência ao próximo. Exatamente. Aí você não perde, você não vai acabar nunca tendo confusão nenhuma entre aquilo que é o público e o mal privado. Bodan, entre a tua carreira, vamos dizer assim, o teu caminho de sociólogo, de gestor público, você também atuou como assessor da Casa Civil no governo Beto Richa, foi isso? Isso. E como é que foi a tua experiência em estar ali, digamos, no núcleo estruturante da dinâmica política do Paraná? Olha, foi fantástica a experiência, né? Eu acabei retornando ao governo e o governador Beto, então, acabou... Seu Beto, né? Seu Beto, então governador, pessoa fantástica, acabou por me convidar novamente para compor o governo e acabei, em março, indo para a Casa Civil. No gabinete da Casa Civil, eu acabei tendo a função de assessorar o chefe, que na época, então, era o Durval Amaral, um deputado também fantástico, né? E com toda uma outra função de articulação desse novo governo que o Beto colocou, com todas essas diretrizes. E ali foi uma experiência assim, fenomenal, que a Casa Civil acaba sendo tudo, o para-raio do governo. Ali acaba sempre tendo os problemas e acabam sendo resolvidos ali para que depois passe para o governador. E na época passar por vocês ali, então? Acabava passando por nós ali. Coisas boas e não boas. Tudo que você pode imaginar passava por nós ali. E claro que também a integração com as demais pessoas que acabaram me acolhendo na Casa Civil e também o chefe da Casa Civil, o Durval Amaral, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, acabaram também me ajudando, me deixando num clima acolhedor e que pudesse desenvolver minhas atividades, tanto política quanto técnica na Casa Civil. E isso foi o diferencial. E ali a gente trabalhava com todos os prefeitos, muitos prefeitos aqui, inclusive da região de Moarama, que tem uma amizade com grande parte deles, também com os secretários de estados, enfim, ali a gente acabava tendo todo esse trabalho de desenvolvimento daquilo que chegaria para o governador então assinar, e os pedidos, claro, também do governador. É possível dizer que dentro desse contexto você conheceu, entre aspas, a máquina estatal, como ela funciona ou não? Ah, com certeza. Assim, Te deu muita experiência? Deu experiência. É claro que sempre a questão de experiência ela sempre vem a somar, então um pouquinho, com certeza me deixou um pouquinho mais assim familiarizado com a máquina. A gente precisa muito mais, a gente precisa se atualizar também, que muitas vezes uma das coisas que acontecem é quando o político e o técnico são duas características fundamentais para qualquer funcionário público, né, seja comissionado ou de carreira, mas sem querer que acontece muito essa condição de você despontar um pouco mais para o político e pecar para o técnico. E ali, quando você vai para uma função dessa, você se vê na condição de constantemente estar se atualizando, se qualificando em ambas as partes, tanto político quanto tecnicamente também. Para você conhecer melhor a máquina pública, fazer com que ela acabe também produzindo melhor. Você teve também, me parece, uma atuação ativíssima na questão do Conselho Estadual do Idoso. Como é que foi essa discussão levantada no Paraná, que você encabeçou, foi isso ou não? Olha, foi uma experiência para mim fantástica que eu não imaginava. Na época eu estava com 26 anos e apareceu a oportunidade e falaram, Bodão, olha,
vamos disputar aqui o Conselho Estadual do Idoso. E aí eu acabei encabeçando, fui como presidente do Conselho Estadual do Direito do Idoso, uma área para mim nova, mas eu com muita vontade para conhecer. Aliás, não só para você, para o Brasil todo, uma discussão recente, né? Exatamente. É toda uma discussão recente e muita coisa para ser implementada. A população idosa está carente, de fato, de muita coisa a ser implementada. E ali foi para a gente um marco. Foram 2 anos que eu tive na presidência do Conselho Estadual do Direito do Idoso do Paraná. E nesses 2 anos a gente fez um trabalho muito bom nos municípios. Nós dobramos o número de conselhos municipais no Paraná. Ou seja, nós tínhamos aproximadamente 100 conselhos municipais e passamos a 200 e poucos conselhos. A gente dobrou o número de conselhos municipais no Paraná. Tivemos uma outra bandeira que era a questão do Fundo Estadual do Idoso. Nós tínhamos que criar o Fundo Estadual do Idoso, era uma bandeira de mais de 10 anos já do Conselho. Desde que o Conselho foi criado há 10 anos atrás, a bandeira era criar o Fundo Estadual do Idoso. E nós tivemos o privilégio, com toda a nossa articulação, com o nosso jeitinho, de convencer a máquina pública na época, então, a criar o Fundo Estadual do Idoso. E o Paraná foi o primeiro estado a ter o Fundo Estadual do Idoso no Brasil. É uma referência o Paraná nessa questão? Não? Hoje o Paraná é uma referência, sim. É uma referência com certeza nessa área. Muita coisa vem sendo implementada. Claro que muita coisa tem que ser implementada ainda, e coisas polêmicas, assim, com certeza. E nós tivemos também alguns avanços. E falando de polêmica na área do idoso, a gente tem que começar a colocar o dedo na ferida também. Hoje não tem, a gente tem que começar a pensar um pouco. Por exemplo, Curitiba, quando a gente invoca Curitiba está muito bem. Eu acho que ela está vindo numa gestão assim dinâmica e está convertendo muita coisa para a população. Mas eu acho que a gente tem que colocar alguns dedos assim também, com certeza. Por exemplo, o passe livre hoje, a gratuidade no transporte público para o idoso, esse é um dedo na ferida que temos que colocar. O idoso no Brasil é concebido a partir dos 60 anos. Só que a gratuidade no transporte coletivo ao idoso só a partir dos 65. Só que esse idoso de 60 a 64, queira ou não, a atividade laboral em países em desenvolvimento que nem o Brasil, começa mais cedo. Então ele envelhece de maneira precoce em relação a países desenvolvidos. Com isso, acho que tem algumas coisas que serem garantidas de direito a esse idoso. E uma legislação municipal que venha converter essa gratuidade a partir de 60 anos é muito bem-vinda para Curitiba, e acho que Curitiba é um momento que Curitiba pede isso hoje. É um momento também que vem para colocar isso em discussão, a gratuidade no transporte coletivo a partir dos 60 anos para o idoso. Nós temos que pensar isso e temos que colocar isso, dar um retorno. É mais ou menos o dar a César o que é de César. Então é um direito ao idoso. E vamos garantir isso, acho que temos que fazer isso. Lutar por isso. Lutar por isso. Mudando, tenho certeza que em casa, quem está assistindo a gente está pensando assim, puxa, como é que um rapaz tão novo assim, desculpa a pergunta, responde se quiser, que idade você tem? 31. 31. Tão novo, fez tanta coisa na vida assim, ficou um tempo para fora, voltou, estudou, trabalhou ativamente no governo, com militância. Como é que você se vê hoje, com 31 anos, do tempo que você saiu de Umuarama? Você está voltando hoje para esse bate-papo nosso, né? Que análise que você faz do Bodan que saiu com o Bodan que está aqui agora? Olha, André, eu acho que a gente sempre é renovação, sempre é tempo de você recomeçar, e recomeçar sempre tendo claro as suas referências do passado. Mas, acima de tudo, eu acho que vida é um privilégio. E por ela ser um privilégio, você tem que fazer valer a pena. Todo esse privilégio, essa riqueza que a vida nos oferece. Ou seja, nós nos conhecemos, André, em 2005, trabalhando junto, foi um privilégio. E eu acho que, acima de tudo, esse privilégio maior que a vida nos causou de a gente se conhecer e conhecer outras pessoas, era sempre a coisa do comum. E eu nunca tive prazer, assim, em voltar minha vida para uma coisa mais privada. Nunca tive. Eu acho que a gente tem que dar a contribuição. E quando eu coloquei isso, eu me vi nesse cenário, que eu tinha que dar a minha contribuição. E eu me senti realizado por isso, e me sinto realizado, justamente isso, vendo o outro se realizar através de mim também. Então, a coisa pública, assim, para mim, é minha vida. Eu gosto, tenho satisfação, prazer no que eu faço, e sai sai até da ótica de trabalho, quando a gente vai resgatar que vem lá do Tripalium, que era coisa de tortura, né? Não é sacrifício o trabalho. Então, para mim, justamente isso, a coisa pública é um prazer, é onde eu me realizo através dos outros, quando a gente consegue implementar coisas diferentes, coisas assim polêmicas, fazendo diferença. Eu acho que isso. Bodan, muito obrigado pelo teu tempo, tua disponibilidade de bater um papo e trazer essas contribuições. Eu aprendi muito contigo hoje, acima de tudo, o outro, o bem comum. São situações, são ideias, são concepções que todo cidadão tem que ter, ainda mais quem atua no meio da política. Muito obrigado, Bodan, pela tua presença aqui. Satisfação tê-lo conosco no programa Em Foco. Obrigado, André, pela confiança também. A você em casa, obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.